E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, vem ler comigo. A nossa leitura hoje, ela continua no livro de Jó. Vamos ler do capítulo 10 ao capítulo 13. Então vamos ler diretamente na Bíblia, depois vamos fazer uma pequena reflexão e finalizar com uma oração. Jó protesta contra a severidade de Deus. Capítulo 10. A minha alma tem tédio à minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreça o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou culpado. Todavia, ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram. Porém, agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e queres agora reduzir-me a pó? Porventura não me derramaste como leite, e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Estas coisas as ocultastes no teu coração. Mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for perverso, ai de mim. E se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignomínia e olho para a minha miséria. Porque se a levanto, tu me caças como a um leão feroz e de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim, porque, pois, me tiraste da madre. Ah, se eu morresse antes que olhos nenhuns me vissem! Teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Zofar acusa Jó de iniquidade. Capítulo 11. Então respondeu Zofar, o Naamatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tens razão, tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombas tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura, e sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus, e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite, seja esquecida parte da tua iniquidade. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos, e sem esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio, quando a cria de um asno montês nascer homem. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terá lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara do que o meio-dia. Trevas, ainda que lhe haja trevas, serão como a manhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor.
Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do espírito. Jó se defende das acusações de seus amigos. Capítulo 12. Então Jó respondeu: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós. Eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aqueles cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Têm o punho por seu Deus. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará. E às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo o gênero humano. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos e, na longevidade, o entendimento? Não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele deitar abaixo, não se reedificará. Lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva os despojados do seu cargo, e aos juízes faz desvairar. Dissolve a autoridade dos reis, e uma corda lhes cinge os lombos. Aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo, e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra, e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta coisas profundas, e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas sem terem luz e os faz cambalear como ébrios. Jó defende a sua integridade. Capítulo 13. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios. Porventura falareis perversidade em favor de Deus, e a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom, se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de um homem qualquer? Acerbamente vos repreenderá, se em oculto fordes parciais. Porventura, não vos amedrontará a sua dignidade? E não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são como provérbios de cinza. Os vossos baluartes, baluartes de barro. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes, e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Também isto será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dai ouvidos à minha exposição. Tenho já bem caminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Neste caso, eu me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas, então me não esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim, e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo?
Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas, e me atribuís as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome, e como a roupa que é comida da traça. Então, vamos fazer uma recapitulação do que lemos até aqui. Então, aqui no capítulo 10, nós vimos aqui que Jó, ele continua protestando, né, contra a severidade do seu castigo com Deus. Ele protesta a Deus contra o castigo que ele está sofrendo. E ele continua, né, defendendo a sua integridade. Jó, aqui no capítulo 10, ele continua protestando contra o castigo que ele está sofrendo. Eu imagino a dor que ele está sentindo aqui. Você imagina a pessoa literalmente de um dia para o outro perder tudo. Ele era o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo, ficou sem nada. Inclusive perdeu todos os seus filhos. Eu imagino a dor que ele estava sentindo. Só ficou ele e a mulher dele, nem a saúde lhe restou. Então ele continua aqui sem entender e protestando contra esse castigo e tentando entender, que é aqui uma atitude bastante comum, né, para nós seres humanos. Logo que nos acontece algo, a gente tem essa necessidade de entender, mas por que eu estou passando por isso, né? E aí vem no capítulo 11, o último amigo de Jó, Zofar, o Naamatita. E ele vem aqui de forma contundente e incisiva, bem direta, o acusando de estar em iniquidade. Que Jó está passando por tudo isso por causa da iniquidade, porque ele estaria em pecado. Então, por isso, Deus o estaria castigando. E até o conclama aqui a abandonar a iniquidade, Deus o restituiria, né? Tudo que ele teria perdido e já nem se lembraria desse castigo. Mas Jó, no capítulo 12 aqui, ele não aceita essa acusação de seus amigos. O primeiro amigo, ele traz ali de forma indireta que Jó estaria em algum pecado e que deveria se arrepender. O segundo amigo, com certeza conhecia Jó, né? Conheciam Jó, talvez não tenha em mente qualquer pecado de Jó, então quis jogar a culpa para os seus filhos, né, de tudo aquilo que ele estaria passando. Mesmo Jó ali sendo diligente, oferecendo holocaustos a cada banquete que seus filhos ofereciam, para se porventura no coração e na mente terem pecado contra Deus, Jó já antecipadamente já oferecia a Deus holocaustos, né, para que a culpa fosse redimida deles, porque antigamente, para que o pecado fosse perdoado, as pessoas deveriam oferecer sacrifícios a Deus, e Jó já fazia isso antecipadamente. Antes dos filhos saber efetivamente se os filhos tinham pecado, ele já diligentemente ali procurava, né, se redimir com Deus, o favor de Deus. É tanto que no céu, Deus colocou ele como modelo de integridade. E Satanás, que é o papel dele, né, veio acusar Deus. Ah, não, ele só é assim porque, claro, o Senhor abençoa ele, o Senhor protege ele. Agora tira tudo dele para ver se ele não blasfema contra ti. E até agora nós vimos aqui que de maneira nenhuma Jó blasfemou contra Deus. Jó continua aqui, sem entender, e clamando a Deus que escute a sua defesa, porque ele se mantém insistindo na sua inocência. E aqui no capítulo 13, nós vimos que Jó, ele rejeita o conselho dos amigos completamente. Ele não aceita a culpa que os amigos tentam atribuir a ele. E continua clamando a Deus que escute as suas petições e que ouça a sua defesa. E continua clamando a Deus que lhe faça entender o porquê que ele estava passando por tudo isso. O engano de Jó aqui
É que ele estava achando que Deus quem tinha feito tudo isso contra ele. Aqui Jó não questiona a sabedoria de Deus, mas ele só quer entender. E aqui o engano de Jó é achar que Deus, com as mãos dele, estaria trazendo esse castigo a Jó. E nós sabemos que não. Nós sabemos que quem trouxe todos esses flagelos para Jó foi Satanás. Mas Jó não sabia disso, nem os amigos de Jó. Então, por isso, esse engano aqui com relação ao motivo de Jó estar passando por tão grande tribulação. E aí, qual a reflexão que nós podemos tirar dessa leitura de hoje? Como tema, a gente pode colocar clamor de um coração sincero. O versículo que eu escolhi está em Jó 13, versículo 15. Jó diz assim: eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. E aí, versículo 18 também podemos colocar: tenho já bem caminhada a minha causa, e estou certo de que serei justificado. Então, outro erro aqui de Jó foi que ele queria se justificar perante Deus, né? Ele já estava certo de que Deus o estaria castigando por algo que ele não tinha feito, e ele queria ali se defender perante Deus e achou que por seu próprio esforço ele conseguiria ali se justificar perante Deus, mas mal sabia ele que não tinha nada a ver com Deus, que aqui não era castigo. Tudo o que estava acontecendo com Jó era para que a justiça de Deus ficasse manifesta diante dos filhos de Deus e de todo o universo. Jó não sabia disso ainda. Mas o que podemos ver aqui no comportamento de Jó? Que Jó orava a Deus, Jó falava com Deus com toda a sinceridade do seu coração, sem blasfemar, sem rejeitar a Deus. Questionava com o coração sincero, expunha a fragilidade do seu coração, tudo o que estava passando no seu interior ali. Ele tinha essa capacidade de expor com verdade e com sinceridade. E aí, o que podemos deduzir do que Deus gostaria que nós fizéssemos hoje? Que nós nos permitamos levar a Deus todas as nossas dúvidas e dores. Durante a nossa vida, nós passamos por várias situações. Cada um reage de uma forma. Eu reajo como os amigos de Jó. Quando acontece alguma coisa comigo, eu já fico pensando, onde foi que eu pequei? É um erro meu, que preciso corrigir, mas a minha primeira... Não sei se é um erro, né? Eu acho que não. A primeira coisa que eu faço é, onde é que eu tô pecando? E aí eu fico insistindo, Deus, me mostra onde é que tá o meu pecado. Eu sempre acho que o meu erro tá aí. Que eu sempre acho que o problema que a gente passa, as tribulações que nós passamos, é por conta de algum pecado. E eu fico procurando onde é que tá o pecado. E Jó nos ensina que nem sempre é por isso. Nem sempre é por isso que passamos por tribulações, por problemas, por desgraças. Não. Muitas vezes é para que seja manifesta a glória de Deus. Mas Deus quer que nós falemos com Ele, como Jó fez, com sinceridade e com confiança. Apesar de Jó não estar entendendo nada, Jó aqui continuava manifestando a sua confiança em Deus. Por isso ele insistia em ter uma audiência com Deus para poder se justificar. E ele confiava que Deus iria justificá-lo. Jó trazia essa confiança no seu coração. Então que possamos confiar que Deus, ele é um Pai que nos escuta e entende a nossa lágrima. E que no momento certo, ele nos responderá e nos restituirá tudo aquilo que perdemos. Então vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, pela tua paciência, pelo teu amor para conosco. Te agradecemos porque o Senhor nos reconciliou por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário contigo, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque através de Jesus tu nos justifica. O nosso pecado é apagado. Nós nos tornamos brancos como a neve pelo sangue de Cristo. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue
nos guiando pelos teus caminhos. Que o Senhor continue purificando o nosso coração e nos trazendo ao entendimento, através do teu Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo, e que possamos permanecer firmes em ti até o fim. Te pedimos agradecidos, sabendo que tu nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!